As ações voltadas para a área de vigilância do patrimônio e controle urbano ampliarão o projeto da Guarda Comunitária na Zona Oeste e Zona da Leopoldina e propiciarão o aumento do efetivo de guardas municipais com a contratação de mais de 1.000 guardas. As diretrizes e prioridades para o turismo visam a ampliação do fluxo turista e sua permanência na cidade, promovendo o turismo de lazer, de negócios e ecoturismo, através da ampliação e do aprimoramento da infraestrutura turística da cidade, melhorando a oferta de serviços, promovendo e apoiando shows e eventos científicos, esportivos e culturais, como o Réveillon, o desfile das escolas de samba, além da revitalização do Museu do Carnaval e a construção da Cidade do Samba, centro de entretenimento na região portuária, voltado para uma de nossas principais raízes culturais, o samba. No âmbito administrativo e gerencial, as prioridades que se sobressaem para 2004 são a implantação do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor, a expansão do número de concessões de cartas de crédito imobiliário, a implantação de creches para atender a cerca de 120 filhos de servidores lotados no CAIS, as ações de otimização do sistema de pagamento da dívida ativa, como a instalação da central de atendimentos, call center, o reaparelhamento do cartório da dívida ativa e a implantação do sistema de pagamento eletrônico de débitos via internet, assim como a ampliação de serviços oferecidos pelo portal da Prefeitura do Rio. Na prevenção à dependência química, temos como um dos destaques a formação de agentes multiplicadores de prevenção, disponibilizando serviços de orientação, inclusive com a relação ao tratamento da doença. Já a atuação referente à vigilância sanitária, ações de inspeção, estabelecimento que comercializam alimentos, serão ampliadas. Será dada continuidade ao programa de vigilância sanitária nas escolas, creches da rede municipal de educação, assim como ao monitoramento da cadeia de frio de grandes redes de supermercado e a qualidade da água de unidades de saúde, escolas municipais, entre outras ações. Para a proteção e defesa dos animais, destaca-se o programa de construção do Centro Animania, primeiro no gênio no município, para atendimento veterinário, clínico, cirúrgico e abrigo, implementando o programa Posse Responsável. A reconstrução da Fazenda Modelo, com a inclusão do pavilhão de Guaratiba, que abrigará o polo gastronômico e turístico, a Escola de Restauração Carioca, Projeto Monumento Abide, o Hortifruti Carioca, no Armazém Externo 5, em Santo Cristo, e o Polo Pesqueiro do Caju, são alguns dos principais projetos que serão implementados no âmbito da área de desenvolvimento da ciência e tecnologia. Tenho absoluta certeza que o ano que se inicia propiciará grandes mudanças nas condições de vida da população de nossa cidade. Para tal, construiremos uma atuação marcante e eficiente do poder público para garantir a ampliação desses recursos nos projetos de que a população precisa e anseia. Trabalharemos juntos, Executivo e Legislativo, nessa missão. Atenciosamente, César Maia. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. A presidência agradece o envio e a leitura da mensagem proferida por Sua Excelência, o Dr. João Marcos Cavalcante de Albuquerque, e dará a palavra aos oradores inscritos. Com a palavra, Sua Excelência, o nobre vereador Ricardo Maranhão. A nossa saudação especial à Sua Excelência, Dr. Thierry Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município desta cidade, e ao nosso prezado amigo secretário João Marcos, que representa na abertura dos trabalhos desta casa
Sua Excelência, o senhor prefeito César Maia, meus companheiros da imprensa, minhas senhoras e senhores, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro vive, fora de dúvidas, uma tarde especial na sua vida, em que nós fazemos a abertura da quarta e última sessão legislativa da legislatura iniciada em 2001. Um momento de festa, mas também um momento, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de reflexões. Um momento em que todos nós devemos entender que esta casa e os representantes do povo carioca devem fazer uma reflexão profunda quanto aos desafios que enfrentamos nos 3 anos da legislatura e que vamos enfrentar neste último ano, que é um ano especial, porque é um ano em que teremos eleições municipais. Eleições muito importantes para o nosso país, porque são eleições de caráter nacional, nas quais iremos renovar mais de 5.500 executivos, prefeitos de municípios e algumas dezenas de milhares de mandatos de vereadores. O ano de 2004, portanto, é um ano de eleições, e como ano de eleições, é um ano que traz esperanças de mudança para melhor, esperanças de que a política seja marcada pelo espírito público, pela ética, pela dignidade, pela vontade de servir aos cidadãos, vontade de servir ao nosso povo tão humilhado, tão injustiçado e tão sofrido. Esperança de que, com a capacidade política de entendimento, com o patriotismo, com o espírito público da classe política, o Brasil irá superar os desafios e as dificuldades que vive no momento. Dificuldades terríveis, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Dificuldades expressas num contingente de mais de 12 milhões de brasileiros que não encontram o trabalho para o sustento das suas famílias. Dificuldade de uma economia arrasada e desnacionalizada por uma década de neoliberalismo irresponsável. Dificuldades trazidas por uma estagnação econômica que, na realidade, é um retrocesso no mundo em que alguns países que souberam construir um projeto nacional se desenvolvem, enquanto nós, em nome da modernidade, andamos para trás. Foi isso, senhor presidente, o que aconteceu. Em nome da modernidade, o neoliberalismo nos tirou da posição da 15ª, da posição de 8ª economia do mundo e nos levou ao retrocesso de uma posição de 15ª economia do mundo. Há 20 anos, senhor presidente, este país não sabe o que é crescimento. Há 20 anos, senhores vereadores, este país não sabe o que é desenvolvimento. O primeiro ano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tivemos crescimento zero, tivemos uma promessa eleitoral de 10 milhões de empregos e neste primeiro ano não conseguimos criar empregos com qualquer tipo de expressão. O presidente carrega uma herança maldita e esperamos que, superada esta primeira fase, em que ele efetivamente conseguiu levar a tranquilidade ao câmbio, levar a tranquilidade a este chamado Risco Brasil, que ele agora coloque o Brasil na rota do desenvolvimento. De forma, senhor presidente, que nesta tarde memorável nós iniciamos os trabalhos parlamentares tendo a clareza de que neste ano eleitoral nós estamos submetidos ao julgamento popular
como sempre estivemos, mas especialmente no ano em que nós iremos às ruas pedir, mais uma vez, o voto e a confiança dos cidadãos do município do Rio de Janeiro. Portanto, que tenhamos a coragem, mas também a honestidade de pedir o voto ao cidadão, exibindo uma folha de serviços prestados a esta cidade, com ética, com dignidade, com espírito público, como deve ser o exercício da política. Porque o exercício da política em proveito pessoal, desconhecendo as carências, as dificuldades e o sofrimento do povo, é um exercício indigno, é um exercício que não merece a ninguém e que, portanto, nós temos que ter esta reflexão no momento em que reabrimos os trabalhos desta casa, agora com uma TV Câmara implantada graças ao empenho da mesa diretora, graças ao empenho pessoal, com apoio de todos os vereadores, do vereador Ivan Moreira, para que o povo carioca possa ver com mais transparência, com mais clareza o que se passa no plenário e o trabalho, muitas vezes atacado injustamente, mas muitas também, mais do que justamente pela imprensa, o povo possa, ao contemplar, através da TV Câmara, as sessões desta casa, possa fazer uma sua avaliação. Se nós não tomarmos consciência, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, da responsabilidade que temos de buscar soluções e respostas para os problemas que afligem o povo do Rio de Janeiro, se os deputados federais, se os senadores, se os representantes das Assembleias Legislativas igualmente não tiverem esta consciência, só quem perderá será a classe política, que afundará ainda mais na falta de credibilidade que hoje tem diante do povo. Isto será certamente, senhor presidente, um desserviço à democracia e ao Brasil, porque o ceticismo leva o descrédito, leva a desesperança, leva a revolta e leva efetivamente ao encaminhamento de soluções totalitárias, com a desmoralização e o fechamento dos parlamentos que representam o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado à sua excelência, o conselheiro presidente, que honra esta casa com a sua presença, e ao representante de sua excelência, o senhor prefeito, e vamos ao trabalho, porque o povo precisa de respostas urgentes para as suas dificuldades e para o seu sofrimento. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, sua excelência, o nobre vereador Alexandre Cerruti. Senhor presidente, vereador Sami Jorge, presidente do Tribunal de Contas, Thier Montebello, doutor João Marcos, secretário-chefe de gabinete do prefeito César Maia, colegas vereadores, hoje é um dia de reencontro. Um dia de reencontro de um ano anterior, que no próximo ano estaremos aqui a partir do reinício dos trabalhos com uma certa tristeza, porque é um ano eleitoral e, naturalmente, que nem todos os vereadores serão reeleitos. Assim, tem sido de 45% a renovação dessa casa. É verdade que esse ano o número de vagas cresce, mas essa reabertura certamente, ela, no sentido do coleguismo, da amizade dos vereadores, ela é e será certamente muito mais tranquila, muito mais gostosa, vamos dizer assim, do que no próximo ano em que não estaremos aqui todos. Mas, senhor presidente, eu não vou me alongar, quero parabenizar ao doutor João Marcos pela prestação de contas que faz aqui do governo César Maia, de tanto que foi feito por essa cidade,
tanto que já está sendo feito esse ano e tanto que será feito ainda, que não está escrito nesse documento. Eu tenho certeza, senhor presidente, que nós, vereadores, estaremos aqui para apoiar, como sempre estivemos, todas as ações de interesse público da cidade do Rio de Janeiro. E eu quero afirmar aqui que o prefeito César Maia só tem mandado para essa casa projetos de interesse público. Então, eu, como líder do governo, fico muito tranquilo, porque nessa casa não há necessidade, diferente de outras casas legislativas, não há necessidade de um rolo compressor, porque os projetos são discutidos por muito, mas no final são aprovados, às vezes aperfeiçoados, e esse é o nosso trabalho. Então, senhor presidente, vereadores, é isso, é um retorno de todos nós a essa casa, de um ano complicado em função de eleição e de reeleição, mas eu tenho certeza que faremos o nosso papel, que é melhorar o que for possível para a população do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, Sua Excelência, o nobre vereador Chico Aguiar. Senhor presidente Sami Jorge, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nobres vereadores, assessores, a imprensa, gostaria de dar boas-vindas a todos, especial aqui ao meu querido amigo de infância, o tijucano, hoje presidente do Tribunal de Contas, Thierry Montebello, ex-vereador dessa casa. Muito obrigado pela sua presença, uma grande honra tê-lo aqui nessa casa, na abertura desse 4º mandato legislativo, que culmina com o término dessa legislatura que finda em 2004. Também dar o nosso abraço aqui ao nosso querido João Marcos, já uma pessoa já calejada em termos de prefeitura, conhece todas aqui, tudo da nossa cidade e tem uma grande experiência. Eu sei que vocês têm hora aí, como vocês já comunicaram, têm seus compromissos, mas não queria deixar de registrar aqui a nossa saudação tijucanas. Mas queria também deixar claro aqui que esse ano, um ano de eleição, nós teremos aí um ano que temos que nos mantermos atentos à casa, mesmo que tenhamos que estar nas ruas pedindo votos, e estarei aí junto com o prefeito, com o futuro prefeito Luiz Paulo Conde, com a Rosinha, com o Garotinho, pelo PMDB, lutando para que a cidade possa também ter aí esse trampolim, para que nós possamos alcançar, de fato, um melhor status em termos de cidadania, qualidade de vida e meio ambiente. Queria deixar bem claro aqui a minha revolta ao abandono da Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, Andaraí, Maracanã, Praça da Bandeira e Alta Boa Vista. A Tijuca cheia de mendigos, toda abandonada. A camelotagem voltou totalmente a Tijuca. O final do ano estava incontrolável. Subprefeito e a prefeitura não conseguiram controlar essa situação que está na Tijuca. As esquinas tomadas. E nós perdemos agora o nosso café paleta. A Tijuca não tem mais referência. Perdemos nossos referenciais todos. Os antigos cinemas, aquela Ferarte que fica armada na Praça Sem Pena, de sexta para sábado. Você vai à noite na Praça Sem Pena, sexta-feira, aquilo é uma barracada danada, é uma ferragem incrível. Os mendigos espalhados pela Conde Bonfim, o desleixo do governo municipal. É um absurdo, um abandono. Claro que nós vamos ter agora o último ano de governo aí, vamos ter as obras todas aí, espalhadas pelas ruas. A Rua Uruguai não se sabe o que vai se fazer. A mão vai para lá, vai para cá, é mão dupla, é mão única, um bairro tradicional, um bairro de elite, um bairro que tem várias comunidades carentes, e nós estamos lá cheios de mendigos na rua, assaltantes, como nós vimos ontem durante o desfile da Unidos da Tijuca à noite, as marquises de vários prédios, de vários bancos, onde nós tínhamos lá uma quantidade incrível de garotos, inclusive cheirando cola. Ainda bem que saiu essa nova lei agora, onde nós vamos poder removê-los aí para os hospitais e para os órgãos que nós teremos destino. É uma pena, quer dizer, eu louvo aí a nossa volta a essa casa aqui, para que nós possamos pressionar cada vez mais o governo municipal
e todos os governos para que nós possamos ter mais cidadania, mais qualidade de vida e um meio ambiente, como sempre fui defensor, mais digno aí. Mas deixo a minha revolta aqui, o abandono da Tijuca, o grande abandono que teve a Tijuca. A camelotagem voltou, e não são camelôs do Borel, da Casa Branca, da Formiga, do Salgueiro, Turano, Chacrinha, não. Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, outros municípios, com a permissão, lógico, a permissão, se eles estão lá com a permissão da Guarda Municipal e da fiscalização. E a Tijuca não merece isso. É um bairro ponto final de metrô, uma das maiores populações flutuantes que temos no Rio de Janeiro. Então nós vamos agora lutar pelo Peu da Tijuca e pela Paru do Alto da Boa Vista. Mas queria dar aí as boas-vindas a todos os vereadores, principalmente aí ao nosso presidente Sami Jorge, que com muita propriedade sabe conduzir essa casa. Saudações tijucanos, presidente, que o senhor também é um ex-tijucano e sabe dessa luta nossa, dessa briga, para que nós tenhamos um bairro harmônico e um bairro com mais cidadania, um bairro com mais respeito, principalmente respeito, porque a situação está intolerável, falada ontem por síndicos de prédios, por pessoas que andavam na rua, e nós vemos à vista, a nossos olhos, nós vemos o desleixo com que a Tijuca está sendo tratada. Estaremos sempre lutando pelo voto distrital. Muito obrigado e bem-vindo a todos os vereadores nessa legislatura agora. Muito obrigado, senhor presidente. Os trabalhos passam, a partir deste momento, a serem dirigidos por Sua Excelência, a nobre vereadora vice-presidenta Lilian Sá. A presidência agradece a presença de Sua Excelência, o senhor doutor João Marcos Cavalcante de Albuquerque, e vai acompanhá-lo até a saída. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Rubens Andrade. Senhora vereadora Lilian Sá e demais vereadores. E o nobre vereador Sami Jorge, que está se retirando, com o secretário-chefe de Gabinete Civil. Eu me inscrevi para discutir a mensagem do prefeito. São atos como esses que marcam como é que é a relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Que eu acompanhei a leitura da mensagem e era importante, esperava a presença do secretário-chefe de gabinete do senhor prefeito. Mas os vereadores que aqui se encontram, eu começo aqui analisando a mensagem do senhor prefeito, que ela precisa de luz, muita luz, para que não passe desapercebida para os senhores vereadores. Já na primeira página, quando trata das metas e prioridades que delinearão a atuação governamental no exercício de 2004. Nós vamos ter aqui na segunda página a questão da saúde, que é uma questão grave nessa cidade e que vários vereadores se debruçam sobre essa matéria. Por exemplo, o senhor prefeito, ao assumir, encontrou obras do governo anterior, como o posto de saúde Magalhães de Bastos, que ficaram com suas obras e a conclusão mais de 3 anos paradas, que somente agora, no ano de 2004, se inaugurou o posto de saúde. É muita coincidência. Assim como o posto de saúde do Barata está, e segundo informações do Conselho Distrital de Saúde da AP 5.1, até o final do mês de janeiro, 60 dias com as obras paradas. Então não dá para, nessa mensagem, colocar aqui perspectivas ou lançar uma cortina de fumaça em relação à saúde. Na página 3, que trata da educação, é lamentável constatar que em 3 anos o prefeito houve a incorporação de 9 novas escolas à rede. Dividido por 3 anos, nós tivemos 3 escolas por ano. Somado com a crise econômica, né, a necessidade procura a escola pública, nós tivemos em 3 anos 9 escolas públicas. É o que está escrito aqui, senhores vereadores.
para complementar ainda na área da educação. Nós estamos vendo atualmente algo em que o senhor prefeito passou a usar como cor de publicidade ou de marketing, eu não sei qual é o objetivo, mas 2004 vai deixar claro, a cor laranja, e que pintou até o prédio da prefeitura sem consultar o arquiteto. E as placas da prefeitura laranja. E tantas outras coisas mais. E chegamos agora nos uniformes das crianças, a cor laranja. Um prefeito que disse que usaria como tema o que está no símbolo da bandeira nacional, ordem e progresso, e no respeito à bandeira da cidade do Rio de Janeiro, que tem cores predominantes azul e branco. E quando nós percebemos diversos subprefeitos e pré-candidatos da base de apoio do prefeito usando a cor laranja, isso não é sucupira. Imagine amanhã se ganha outro prefeito e resolve pintar a cidade de roxo e preto. Na Baixada nós tivemos isso, prefeitos que pintaram a sua cidade nas cores do seu partido político. Nós estamos falando da ex-capital da República do Brasil, Distrito Federal, o portal de acesso dos turistas internacionais. Isso é muito sério. Precisamos do debate nesse ano, assim como no documento. Trata de colocar em horário integral as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. Eu sou membro da comissão de elaboração do plano municipal e que na semana passada conseguimos um avanço de que nos próximos 5 anos possamos ter a universalização do atendimento das crianças de 4 a 5 anos. 5 anos. Não venha me dizer nesse documento que 1 ano estará em horário integral, porque é um déficit. E quem fala isso não é o vereador Rubens Andrade, é essa comissão com técnicos da Secretaria de Educação debatendo profundamente essa questão. E mais, se trabalhar numa década para atender 80% das crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. Então não me venha com essa mensagem. Não dá para, vamos discutir, mas vamos discutir sério. E vamos mais à frente. Aqui, na folha 4, o prefeito fala dos eventos esportivos ex-games. Há uma lei municipal em que o prefeito vetou, de minha autoria, derrubada nessa casa, que não será mais permitido em eventos esportivos e culturais nestas cidades, sem ter a tradução para a língua portuguesa dos eventos esportivos e culturais. E está aqui o prefeito, desconsiderando uma lei votada por esta casa. Por isso é essa relação de não ficar para o debate. Mais à frente, folha 5, projeto Rio Cidade. E aí trata do projeto Rio Cidade da Rua Uruguai. Quem acompanhou desde o início as obras do Rio Cidade, da Rua Uruguai, sabe o sofrimento dos empresários, dos moradores, das pessoas que usam aquela área. E o nobre vereador Chico Aguiar, certamente, por falta de tempo, não teve oportunidade de tratar essa questão, mas tratará a contento. E trata aqui do Rio Cidade Realengo, que na verdade é uma obra superficial, que o sistema de drenagem é ultrapassado, de mais de 60 anos, e comprovado pela Fundação Rio Águas, que precisaria de uma drenagem para o Rio Catarino e da Travessa Rodrigues para o Rio Piraquara. Então vamos discutir com profundidade, e não como uma mensagem eleitoreira. Mais à frente, nós vamos ter aqui, nessa mesma mensagem, senhores vereadores, já tratada, o convênio com BIRD, que está para ser votado nesta casa e sou autor de emendas.
Esse convênio é tanto ou quanto mais grave do que hoje vem se fazendo em relação à saúde da Zona Oeste, com o PSF. Isso aqui abre um leque para o atendimento, e há uma discussão que tem que ser feita por essa casa, que tem que ser feita pelo poder público, nesse convênio com o BID, e não como a mensagem deixa. Então não é bem assim. Parque Aquático de Deodoro. Senhores vereadores, vão a Deodoro. Vão a Deodoro. Em janeiro eu estive visitando o Parque Aquático. E não era na hora do almoço. Eram 10h30. As obras paralisadas. Então não está aqui se discutindo o nada. Fazenda do Barata, até a cota 100. Tombou, porque caiu. Caiu. E há 3 anos a prefeitura vem sendo alertada. E coloca agora aqui da Fazenda do Barata, um dos poucos imóveis do Rio de Janeiro a Goiás, pertencente, ao período colonial do Brasil. Senhores vereadores, enfim, só estou tratando aqui de questões pontuais. Se falarmos aqui da canalização de rios, sou autor de emendas em 2003, 700 mil reais que o senhor prefeito não usou no rio Acarim-Mirim. Novamente, as chuvas de verão fez o sofrimento da população. Com o dinheiro carimbado e retido não fez, como garantirá? E para complementar, senhores vereadores, tive a oportunidade de passar em Salvador no final de dezembro e início de janeiro. E é lamentável, e comecei, que essa mensagem precisava de luz. Mas a cidade precisa de muita luz. E não vi em nenhuma parte dessa mensagem um programa de investimento de iluminação pública. A zona sul da cidade do Rio de Janeiro, hoje, está mais escura do que determinadas áreas, vereador Leomar Coelho, da periferia de Salvador. Então era bom que o senhor prefeito fizesse um intensivão com o prefeito, que até a presente data é do mesmo partido dele, porque a cidade precisa de luz, é prevenção, é segurança, precisa de corte de poda de árvores, que a mensagem não diz. Só é ver a situação da nossa cidade. Então, senhores vereadores, esse ano 2004 tem que ter um debate que trate em frente as questões fundamentais da população, e não uma cortina de fumaça que é lançada, e com a ausência do senhor secretário, esse é o meu papel de parlamentar, de contribuir para o debate e para aperfeiçoar. Dizer, senhor prefeito, avance nesta mensagem. Esta mensagem, na essência, não atinge na ponta as pessoas que precisam e necessitam do atendimento do poder público. Muito obrigado, senhores vereadores. 2004 é um ano de luta. Estamos, de certa maneira, na arena em que o povo nos escolheu. E vamos ver, em outubro, como vamos decidir. Se vamos continuar com essa cortina de fumaça, com os factóides, com obras inexistentes ou invisíveis, ou vamos ter uma prefeitura real. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é a nobre vereadora Leila do Flamengo. Eu quero agradecer a Deus por estarmos todos aqui, recomeçando mais uma fase que vai ser tão importante para nós, vereadores, diante da população, em que nós temos obrigações com a cidade e que nós esperamos que o prefeito César Maia tenha um ano de muito progresso para o Rio de Janeiro. Nós desejamos que o governo do Estado consiga superar os problemas de segurança que tanto afligem a nossa população. Eu quero registrar a minha satisfação por ter aprovado no orçamento do município do Rio de Janeiro emendas que vão ser fundamentais para a minha região, como parte da recuperação do Parque do Flamengo, a recuperação do bairro da Glória, esse bairro que durante anos foi tão esquecido e que agora vai ser revitalizado, uma luta antiga
com um projeto que eu tenho do primeiro mandato. Paris está na Glória, em que o bairro da Glória é um bairro tão antigo, possa ser revitalizado, preservando a sua história, o seu art déco, a sua bela Praça Paris, Murada da Glória e tantos monumentos. Obras de recuperação de praças no Flamengo, Botafogo e a grande vitória da nossa região, que é a revitalização da Enseada de Botafogo. Nós pegamos a Enseada totalmente abandonada, os rios Bercó e Banana Podre estão jogando esgoto direto in natura na Baía de Guanabara, está tudo parado. Ali o canteiro da FEMA totalmente deteriorado pelo tempo e abandonado, quando Botafogo é o cartão postal do Rio de Janeiro. Toda a Enseada vai ser revitalizada, o projeto vai ser muito bom para a cidade do Rio de Janeiro. E tantos outros em que a gente espera que sejam realizados até com a parceria da iniciativa privada. Nós entregamos à Polícia Militar, dados pelo bairro do Flamengo e Catete, 2 cabines policiais, na nossa parceria constante com o 2º Batalhão. Eu quero registrar a nossa luta pelo policiamento comunitário. Hoje o Coronel Braz, que assumiu o Leblon, registrou a importância do policiamento comunitário, que não pode ser diminuído como vem acontecendo na Zona Sul. Eu queria até também, isso já é uma opinião pública da Zona Sul, que a governadora não divulgue fora do Rio de Janeiro restaurante a R$1, pousado, hotel a R$1, porque isso está trazendo uma quantidade de até idosos abandonados, perambulando nas ruas do Rio, pedindo R$1, porque eles acham que vão ter alimentação, vai ter um local para morar. E nós não, a Zona Sul do Rio, eu estou dizendo a Zona Sul porque eu sou uma vereadora distrital, eu tenho certeza que os vereadores que trabalham as suas regiões estão cumprindo com o seu papel. Inclusive, eu falo Zona Sul num todo, mas eu trabalho exclusivamente sem avançar Glória, Catete, Flamengo, Laranjeiras, Cosme Velho, Botafogo, Urque e Humaitá. É uma região pequena, mas é uma região importante da cidade, histórica, que tem todo o passado do Império do Rio de Janeiro, junto com o centro da cidade e São Cristóvão. Nós temos sérios problemas com relação à área de esgoto, pelo envelhecimento da cidade. O Rio de Janeiro vai ter que caminhar nos próximos anos a haver uma parceria cada vez maior entre a Prefeitura e o Governo do Estado na área de rede de esgoto. A Marquês de Abrantes, se não é o Rio Cidade da Marquês de Abrantes, que já foi concluído, está na reta final, nos acabamentos, foi feita toda uma nova rede de água e de esgoto. E com isso você vai vendo todos os dias, as ruas estão estourando, porque a cidade já vai ter que fazer uma programação de 10 anos para recuperar a rede de esgotos do centro da cidade e da parte antiga, principalmente, da Zona Sul do Rio. Eu não quero me alongar muito, eu queria saudar todos os colegas, desejando a eles um sucesso muito grande neste ano que está chegando. Eu acho que cada um tem o seu merecimento. E eu queria dizer que eu estou convidando o presidente do TRE, Dr. Marcos Feber,
para ele fazer uma palestra para que possamos esclarecer tudo que nós podemos fazer, cumprindo a nossa obrigação de divulgar junto à população o nosso trabalho, porque alguns, usando já do poder aquisitivo, já estão colocando outdoor na rua, anúncios em ônibus que rodaram todo o mês de dezembro e janeiro. Já tem candidatos com a máquina distribuindo cartões de plástico com número de campanha, dizendo que é e-mail. Então, nós queremos saber se nós também podemos usar. Então, tudo isso nós temos que saber, porque quem não tem recursos, eu estou me colocando aqui como uma vereadora que tem que apresentar trabalho. Eu tenho recurso para pôr uma faixa na rua ou um jornalzinho que eu possa divulgar o meu trabalho e as reivindicações da população. E o que nós estamos trabalhando junto ao Poder Executivo. Então, é importante que os vereadores deem o bom exemplo à cidade, aos novos candidatos. E outra coisa, amigos, eu vou alongar um pouquinho só. Eu estou extremamente preocupada com a violência durante a campanha. A eleição anterior, eu não era candidata e eu fui vítima de ameaças de candidatos que chegam, colocam faixas nas ruas ou galhardetes, aquilo cai. Como eu tenho a liderança na região, eu tenho 22 mil votos da eleição anterior na região que eu trabalho, enquanto o candidato abaixo de mim tem na região inteira 3 mil votos. Então, eu tenho que trabalhar muito e, além de tudo, eu tenho que ter cuidado com minha segurança, porque os candidatos que se aproveitam de época de eleições, eles chegam com cabos eleitorais, verdadeiros capangas. Então, isso é muito sério. Quando eu aqui briguei para aprovar o projeto de lei do vereador Carlos Bolsonaro, que proibia faixas, galhardetes, em épocas de eleições, pendurado nos postes das ruas, não foi por causa de impedir qualquer pessoa de colocar, é por uma questão de segurança. Vocês lembram o que aconteceu com o candidato Petra, que foram colocar um galhardete na portaria dele e ele levou tiros? Isso não se brinca. Eu acho que a campanha tem candidatos em candidatos. Tem as pessoas de caráter e tem também as pessoas que não têm trabalho nas áreas e querem usar de dinheiro e do poder de cabos eleitorais violentos. Isso eu vou fazer questão de registrar, tanto no TRE como no Ministério Público. E vou ajudar a pôr em pauta o projeto, que eu não quero prejudicar os outros candidatos das outras regiões. Que se proíba faixas e galhardetes na zona sul do Rio de Janeiro, que é a orla turística da cidade, até como poluição visual. Eu coloco faixas pela falta de poder aquisitivo na divulgação de eventos ou de alguma inauguração importante. Mas eu me sinto até constrangida por ver que suja a rua. Então,
o ano eleitoral, a Conlurb trabalha muito, estragam os postes, muitas vezes prejudicando até os cabos de luz. Então, a Zona Sul, ela já é muito tumultuada, porque ela é pequena, ela é passagem de uma área turística importantíssima e número 1 do Rio de Janeiro. Então, eu queria pedir a vocês, sem nenhuma agressão aos colegas, por uma questão de defesa da beleza da cidade do Rio de Janeiro, do turismo. O Rio de Janeiro, ele cresceu. No final do ano, o Réveillon deu uma levantada do Rio. Eu quero parabenizar o prefeito César Maia, eu quero parabenizar a Rio Tour pela belíssima festa que foi o Rio e registrar que o Flamengo, mais uma vez, foi o pobre que fez bonito. Flamengo, com poucos recursos, conseguiu, a prefeitura colocou um belíssimo show e nós arrecadando na comunidade com a Flama à frente de toda a parte financeira, Associação de Moradores e Amigos do Flamengo, conseguiu pagar os fogos e o Flamengo brilhou na cidade. Parabenizar o prefeito, parabenizar o povo da Vila da Penha, de Irajá, a Rosa estava aqui, a beleza, o prefeito César Maia, principalmente, que enfrentou e teve a queima de fogos na Igreja da Penha, que se tornou um grande espetáculo para toda a Zona Norte e subúrbio. O Rio de Janeiro é isso, é povo bom, é alegria, é um povo que só quer paz, só quer ser feliz. Então, nós temos que contribuir nesse processo de qualidade de vida. O carnaval está aí, a cidade está cheia, muitos turistas. E nós temos que torcer para tudo dar certo, para o Rio de Janeiro continuar abençoada por Deus, recebendo todos de braços abertos e ser essa terra linda e maravilhosa, por gentileza, de conclua, todos nós. por favor, nobre vereadora. Obrigada, presidente. Desculpem por ter me alongado e que Deus proteja a todos nós e a nossa cidade do Rio de Janeiro e seu povo maravilhoso. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Mário Del Rey. Senhora presidente Lilian Sá, senhores vereadores, esse ano é um ano decisivo para esse mandato legislativo. Nós, vereadores da cidade do Rio de Janeiro, entramos na reta final desse mandato e espero, senhora presidente, senhores vereadores, que esse ano a Câmara de Vereadores cuide das suas tarefas, das suas obrigações e fiscalize a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro da forma como deveria sempre ter feito, mas que infelizmente também nós, vereadores da cidade, não temos feito com a devida atenção. Digo isso, senhores vereadores, porque a cidade do Rio de Janeiro, ela, em 2007, ela vai ser sede dos Jogos Pan-Americanos. E quem sabe em 2012, se tudo correr bem, sede dos Jogos Olímpicos Mundiais. E, no entanto, a cidade do Rio de Janeiro, ao longo desses anos, tem sofrido bastante com uma administração municipal que, infelizmente, não tem conseguido resolver os principais problemas que afligem a nossa população. Principalmente a população mais humilde, a população mais pobre, que moram nos subúrbios da cidade, nas comunidades do Rio de Janeiro. Ouvindo hoje o pronunciamento do chefe de gabinete do prefeito César Maia, na mensagem que foi enviado
foi enviada a essa casa, parece que o prefeito se refere a uma outra cidade que não o Rio de Janeiro, porque os problemas que a cidade enfrenta, os problemas que a prefeitura deveria ter resolvido e que foram, aliás, problemas que na época da campanha da eleição do prefeito César Maia foram amplamente discutidos e alguns deles promessas de campanha do nosso prefeito. Infelizmente, o prefeito, ao longo desses 3 anos, passou por cima dessas dificuldades, por cima dessas necessidades da população do Rio de Janeiro, e agora nos envia uma mensagem como se a administração desses últimos 3 anos tivesse transcorrido de forma tranquila, pacífica, e que todos os problemas da cidade tivessem sido resolvidos e que a economia da cidade do Rio de Janeiro tivesse se desenvolvendo, né, com êxito, que a cidade tivesse crescendo economicamente e que o povo da cidade tivesse os problemas básicos já solucionados pela administração municipal. Infelizmente, essa não é a realidade. No relatório que o prefeito César Maia envia a essa casa, na área da saúde, por exemplo, segundo o relatório do prefeito, parece que a população do Rio de Janeiro, que depende dos serviços públicos de saúde, não encontram nenhuma dificuldade nos postos de saúde, nos hospitais municipais. Parece que o programa de saúde da família, né, já está implantado em toda a cidade do Rio de Janeiro e, no entanto, a realidade é que tanto os hospitais municipais quanto os postos de saúde sofrem diariamente com falta de médicos, com falta de equipamentos, com falta de remédios, com salários atrasados de profissionais contratados através de cooperativas. E o programa de saúde da família, que foi uma promessa do prefeito César Maia, que implantaria na cidade do Rio de Janeiro 600 núcleos do programa de saúde da família nas áreas mais pobres da cidade, para dar um atendimento preventivo à população. Infelizmente, chegamos ao final desses 3 primeiros anos com menos de 20 núcleos implantados em toda a cidade e, mesmo assim, esses núcleos não estão funcionando plenamente. Mas, infelizmente, senhores vereadores, através de um convênio feito entre a Secretaria de Saúde e uma ONG de proprietários de escolas do 3º grau da Zona Oeste, levaram, através de um contrato entre essa ONG, a CIESO, e a Prefeitura Municipal, 83 milhões de reais para que implantasse o programa de saúde da família nas comunidades cariocas. Infelizmente, até agora, esse programa não saiu do papel, as discussões são intermináveis, já alugaram inclusive vários prédios na cidade do Rio de Janeiro, mas o programa de saúde da família está empacado. E com isso, mais uma vez, quem paga é a população mais pobre da cidade, que dependendo do serviço público de saúde, encontra as portas fechadas nos hospitais, nos postos de saúde, muitos equipamentos quebrados, os remédios que não chegam até esses postos, até esses hospitais, e o programa de saúde da família, que não saiu do papel, apesar do dinheiro já ter saído. Na área de educação, a situação também não é menos grave. Infelizmente, as escolas do ensino fundamental e as creches da cidade do Rio de Janeiro agonizam. Muitas crianças, já com idade de frequentar a escola no ensino fundamental, encontram a dificuldade, o problema da falta de vaga. E o prefeito César Maia, que prometeu também na época da campanha acabar com a falta de vagas no ensino fundamental no Rio de Janeiro, a cada ano que passa, essa dificuldade aumenta e o número de crianças fora da sala de aula nas escolas públicas municipais
da primeira à oitava série, da quinta à oitava série, aumenta a cada ano. As creches, então, nem falar. O prefeito César Maia prometeu também, na época da campanha, construir creches em todas as comunidades para atender a demanda das famílias carentes que precisam de colocar as crianças na creche para que possam trabalhar e aumentar a renda e assim ter uma vida mais digna. Mas, infelizmente, foi preciso, inclusive, uma ação de 12 juízes da Vara da Infância e da Adolescência do Rio de Janeiro para que o Ministério Público Estadual intervisse nessa questão e obrigasse a Prefeitura a resolver definitivamente esse problema da falta de creche para as crianças da nossa cidade. Na área da educação, de responsabilidade da Prefeitura, a única novidade foi essa aqui o vereador Rubens Andrade se referiu, a troca na cor dos uniformes das crianças, botando uma cor laranja, que inclusive isso tem sido motivo não só de chacota, mas de repúdio, né, de várias crianças a essa imposição, a esse autoritarismo da administração municipal, que de forma unilateral, de forma autoritária, muda a cor da cidade, obriga as crianças a usarem uma cor no seu uniforme, inclusive esse uniforme não chegou ainda em nenhuma escola municipal, obrigando às vezes as diretoras, tentando solucionar esse problema, criar alguns mecanismos de venda desses uniformes, o que já foi inclusive denunciado amplamente pela imprensa carioca. Na área da cultura, né, infelizmente, a cidade do Rio de Janeiro tem penado com essa administração, porque o prefeito César Maia e o secretário de Cultura transformaram a cultura do Rio de Janeiro apenas num privilégio para poucos da elite. Na verdade, na área da cultura, o único assunto, né, que tomou conta da sociedade foi a tentativa frustrada, felizmente, do prefeito César Maia de construir o Museu Guggenheim na cidade do Rio de Janeiro, desviando mais de R$1 bilhão da nossa administração, dinheiro esse que é fruto, né, dos impostos pagos pela população e que o prefeito, através de um acordo até agora inexplicável, queria transferir para a Fundação Guggenheim para salvar uma empresa americana da falência. Mas, felizmente, através da energia, da luta de alguns vereadores e de uma boa parcela da sociedade, conseguimos frustrar essa tentativa do prefeito do desvio do dinheiro público para interesses particulares. Na área do urbanismo e do tratamento das questões mais importantes da cidade, infelizmente, vemos com muito pesar programas essenciais que foram iniciados, né, no primeiro governo César Maia, como o Favela Bairro e o Rio Cidade, empacados. Várias comunidades vêm sofrendo com as promessas de implantação desses programas que não saem do papel, as comunidades cada vez mais precárias condições de vida e o dinheiro do cidadão carioca, que deveria servir para melhorar as condições de vida de toda a população, principalmente dessa população que vive nas áreas mais críticas da cidade. Infelizmente, o prefeito César Maia alega que não existem recursos, apesar de existirem os recursos de financiamentos, tanto de organismos internacionais como nacionais. No Favela Bairro, várias comunidades já, sofrem há muitos anos com projetos realizados, orçamentos feitos e o programa Favela Bairro não chega. Nas áreas da cidade, aonde o Rio Cidade já começou, inclusive no Flamengo, na Marquês de Abrantes, aonde ainda há pouco a vereadora Leila do Flamengo se referiu, está paralisado o projeto Rio Cidade pela metade,
porque, segundo a Secretaria de Urbanismo e de Obras, acabaram os recursos para a complementação daquela obra tão importante para a área do Flamengo. Infelizmente, nessa área, também as últimas decisões da Prefeitura, que terminaram também virando notícia de jornal, no ordenamento da cidade, foi a infeliz ideia do prefeito César Maia de proibir ônibus da Baixada Fluminense e da Zona Oeste do Rio de Janeiro de, nos finais de semana, levarem a população para frequentarem as praias da Barra da Tijuca e do Recreio, criando assim um apartheid na cidade do Rio de Janeiro, que é inadmissível numa cidade democrática, numa cidade que tem a tradição, né, da benevolência, a tradição, né, de recepcionar, de receber bem a todos os cidadãos, independente da sua situação social. Infelizmente, o prefeito César Maia proibiu, através de um decreto, a circulação, né, de ônibus vindo da Baixada da Zona Oeste, para que as pessoas possam curtir a única opção de lazer que ainda, e espero que continue sendo, gratuita para todos. Essa é uma atitude lamentável, ou mais uma atitude lamentável do prefeito César Maia. Não bastasse que, com essa discussão do Pan-Americano em 2007 na cidade, 80% dos recursos que vão ser investidos na cidade estão destinados à Barra da Tijuca e ao Recreio. O prefeito esquece que ali se concentra uma população mínima, percentualmente, da cidade do Rio de Janeiro, quando a grande maioria, mais de 90%, se encontra em outras áreas da Zona Sul, da Zona Oeste e da Zona Norte da cidade. O prefeito, com esse tipo de atitude, ele está criando um gueto, onde os privilegiados vão poder ter todo tipo de assistência do poder público e o resto da cidade abandonado por essa mesma administração municipal. Seria, inclusive, eu sugiro aos vereadores da bancada do governo, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que sugiram ao prefeito César Maia que aproveite os Jogos Pan-Americanos para fazer investimentos que integrem a Barra da Tijuca, o Recreio, as outras áreas da cidade, como a Zona Oeste, a Zona Norte, que são áreas importantes e que abrigam mais de 70% da nossa população. Com relação, pois não, senhor vereador, com relação à questão dos transportes, a cidade do Rio de Janeiro nunca teve mais caótica na questão do transporte do que ultimamente. E isso graças a uma interferência diária, sistemática, dos empresários de transportes no Rio de Janeiro, que determinam toda a política de transportes coletivos na cidade. Apesar de termos um código de transporte, uma legislação, uma secretaria municipal, que deveria ela, sim, ditar as políticas de transportes na cidade. Mas, infelizmente, fruto dessa transferência, né, de decisões, os empresários de transportes e o transporte alternativo fizeram da cidade do Rio de Janeiro um inferno nessa área. Por favor, vereador Cerruti. Nobre vereador Mário Del Rey faz um discurso, enfim, crítico, mas a gente entende porque o papel de Vossa Excelência, por ser alguém da oposição. Mas Vossa Excelência também se trai no momento em que pede para o prefeito, no ano de 2007, dos Jogos Pan-Americanos, fazer, enfim, faz algumas sugestões. Certamente o prefeito fará. E Vossa Excelência, eu queria fazer esse ressalto, porque Vossa Excelência reconhece que, com tudo isso, o prefeito tem tudo para se reeleger prefeito da cidade. E no ano de 2007, no ano de 2005, 2006, 2007, ser prefeito. Era só essa constatação que eu percebi ali. Obrigado. Obrigado, vereador Cerruti. Pelo visto, Vossa Excelência não prestou atenção no que eu estava falando, ou então não entendeu. Eu não estou falando da próxima administração, até porque não sou eu que vou decidir e eu não tenho a pretensão também de ser pitonisa e descobrir o futuro. O futuro da cidade do Rio de Janeiro, os eleitores em outubro vão decidir. E espero
que eles tenham juízo, que eles tenham consciência e que vejam, né, que uma administração de uma cidade importante como o Rio de Janeiro, não só no cenário nacional, mas também no cenário internacional, precisam de administradores coerentes, administradores que sejam adeptos da verdade e que elejam um prefeito comprometido com a verdade, com a cidade e principalmente com a população da cidade do Rio de Janeiro. Eu estou falando, vereador Cerruti, da destinação dos recursos ainda esse ano que o prefeito César Maia está dando na administração da cidade, canalizando para 2 bairros da cidade 80% dos recursos de investimentos de infraestrutura em nossa cidade. E isso é lamentável. E com relação, né, ainda para concluir, que meu tempo já se esgotou, as várias necessidades da população que o prefeito César Maia também, em época de campanha, se comprometeu com a população, como, por exemplo, na questão do trabalho. O prefeito César Maia, de forma irresponsável, porque ele não é a pessoa que pode determinar uma política de desenvolvimento e criação de empregos, ele prometeu 500 mil empregos em 4 anos. Infelizmente, ao longo desses 3 primeiros anos, o prefeito César Maia, com a sua falta de responsabilidade administrativa e de incentivo ao desenvolvimento de todas as regiões da cidade, tem contribuído para o enfraquecimento não só do turismo da cidade, mas também para o desenvolvimento do comércio da cidade do Rio de Janeiro. E fruto dessa atitude responsável administrativa, o comércio e o turismo na cidade têm empobrecido. E empobrecendo essas atividades econômicas, a cidade também perde postos de trabalho, perde na arrecadação de impostos, enfim, e o sofrimento da nossa população e a queda econômica da cidade são bastante expressivas. Para concluir, senhor presidente, na área também de habitação, o prefeito prometeu a construção de 100 mil casas populares e até o momento, infelizmente, o prefeito César Maia, como não tem sensibilidade e não gosta da população mais pobre da cidade do Rio de Janeiro, pouco ou nada fez por um planejamento habitacional que pare com esse crescimento desordenado das comunidades mais pobres e que comprometam o futuro da cidade e que esse comprometimento só vai trazer para todos nós um futuro de muitas incertezas e de uma qualidade de vida cada vez mais decadente. Então, enfim, eu conclamo todos os companheiros vereadores para que nesse ano, nessa última nossa sessão legislativa, apesar de ser tardio, mas que a gente recupere aí o tempo perdido e que possamos, a Câmara de Vereadores, junto com o Poder Executivo Municipal, né, traçarmos um rumo melhor para a nossa cidade. E para concluir mesmo de verdade, eu queria chamar a atenção de todos os vereadores. No início do ano passado, eu fiz através de um ofício à mesa diretora e ao Executivo Municipal a sugestão de que nós do Legislativo do Rio de Janeiro chamássemos os outros poderes legislativos da região metropolitana do Rio de Janeiro e que o Executivo Municipal fizesse também o mesmo com os executivos municipais da região metropolitana e que constituíssemos fóruns de discussões para problemas comuns à nossa cidade e a essas cidades vizinhas, porque tem alguns problemas que não vai ser só a cidade do Rio de Janeiro que vai resolver, como o problema do lixo, o problema da moradia, o problema do transporte coletivo, o problema do saneamento, são problemas comuns a todas as cidades da região metropolitana. E, infelizmente, com o fim da Fundrem, que era a Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana, hoje em dia não existe mais nenhum organismo que discuta esses problemas e que apontem caminhos em comum para todas essas cidades. E a nossa Câmara Municipal pode ser a pioneira, pode puxar essa discussão e sensibilizar as outras câmaras municipais para que formemos esse fórum e que possamos discutir essas questões que são tão essenciais para o desenvolvimento da nossa cidade, para a solução desses problemas e para um planejamento das cidades a longo prazo, que infelizmente
o Rio de Janeiro carece de um planejamento a médio e a longo prazo das questões essenciais. Então, eu queria chamar a atenção dos vereadores para que a gente possa, nesse ano, dar algumas decisões, alguns encaminhamentos que nos ajudem a melhorar a qualidade de vida e tornar mais digna a vida de cada cidadão carioca. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Edson Santos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos e fazer votos que, nesse ano, a gente consiga uma produção legislativa que minimamente caminhe ao encontro das necessidades da população de nossa cidade. E na busca desse objetivo, eu acho que a Câmara tem que se afirmar mais como poder legislativo da cidade, lançando mão de todas as suas prerrogativas constitucionais que façam com que o Poder Executivo efetivamente preste contas à população de seus atos. Não é o que vem ocorrendo, até porque a Câmara tem falhado em sua atribuição, em sua responsabilidade de ser um poder fiscalizador, um poder que divide responsabilidades com o Executivo no que se refere às grandes decisões para a cidade do Rio de Janeiro. E isso faz com que o Executivo atue, invadindo, inclusive, áreas que são competência exclusiva nossa, de vereadores, de membros do Poder Legislativo. Eu estou fazendo essa introdução até para colocar os senhores vereadores que hoje eu dei entrada no projeto de decreto legislativo que, por motivos óbvios, visa assustar um ato do Executivo, um ato emanado pelo Executivo, através de um decreto que não é sua atribuição, que é exatamente a fixação dos rendimentos do prefeito. Nós temos aqui, na Lei Orgânica do Município, seu artigo 45, que diz, é da competência exclusiva da Câmara, o inciso 19, fixar a remuneração do prefeito e do vice-prefeito em cada legislatura para a subsequente, observado o disposto na Constituição da República. No entanto, o prefeito, em um decreto emitido no início desse ano, estabelece a sua remuneração, fixando no valor de R$ 13.428,21, a remuneração efetiva, direta e indireta do prefeito. Eu primeiro queria entender o que o prefeito está querendo dizer com isso. Porque, na verdade, ao se falar em remuneração do chefe do Poder Executivo, o caminho correto seria enviar à Câmara uma mensagem visando a fixação dessa remuneração, que inclusive servirá como teto para o funcionalismo público municipal, em função da emenda constitucional votada recentemente no Congresso Nacional. Agora, o que não pode é o prefeito aproveitar essa onda numa confusão e aumentar o seu salário.
aumentar o seu salário de uma forma escandalosa. O prefeito recebe R$8.000 e passa, com esse decreto, a perceber R$13.000 e alguns trocados. Então, nós estamos apresentando esse projeto de decreto legislativo, que, na verdade, será um desafio à Câmara, porque sustar esse ato do Executivo é uma exigência constitucional. Inclusive, nas férias, eu fiz um ofício à mesa diretora, alertando para esse fato. A mesa diretora do presidente encaminhou, ou ficou de encaminhar, à Procuradoria da Casa, e eu espero que amanhã a gente tenha no plenário condição de obter resposta da presidência sobre o parecer da Procuradoria, que não pode ser diferente do que está fixado na lei orgânica, que quem estabelece a remuneração do prefeito é a Câmara, exclusivamente a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, esse é um ponto. Eu acho que isso é algo assim que vai demonstrar de uma forma clara a disposição da Câmara em trabalhar usando dos poderes conferidos pela Constituição da República e pela lei orgânica em toda a sua plenitude, ou não, o caminho será a continuidade da abdicação de competências por parte do Poder Legislativo. Espero que não. Eu sou um otimista por excelência e espero que a Câmara ela tenha o entendimento da necessidade de sustarmos esse projeto, esse decreto do prefeito César Maia. Esse é um ponto. Outro ponto é o referente à mensagem do prefeito. A mensagem do prefeito me traz grandes preocupações para o futuro da cidade. O prefeito anunciou, ou vem anunciando a todo momento, obras mirabolantes que vão resolver o problema de infraestrutura da cidade. Nós tivemos o anúncio do Transpan, que é um sistema de transporte sobre trilhos que iria situar-se no leito da linha amarela. Posterior a isso, o prefeito anuncia uma obra de metrô, parte da linha 4 do metrô, ligando Gávea à Barra da Tijuca. Esperava encontrar na mensagem do Executivo, no início do ano, alguma referência a esses investimentos. Não que eu concorde ou não concorde, mas se é uma prioridade, se o prefeito diz que vai fazer, serão os investimentos centrais na área de infraestrutura, tinha que estar minimamente situado aqui. No entanto, senhor presidente, no que se refere a investimento em infraestrutura voltada para o sistema viário, ele diz o seguinte: haverá continuidade. As obras de ampliação, restauração e melhoria das condições viárias da Avenida Brasil e da Avenida das Américas. Ponto. A construção, o início da construção do túnel da Grota Funda, além da promoção das melhorias das condições viárias da autoestrada Lagoa Barra, entre outras intervenções. Então, falar-se melhorar a possibilidade de circulação da população e a sua acessibilidade a diferentes áreas da cidade, é falar-se em transporte de massa, é falar-se no metrô, é falar-se na melhoria do sistema de trens que servem à população da Zona Norte e da Zona Oeste. Mas o que se vê aqui nessa mensagem
é que o prefeito passa ao largo de tudo isso. Me parece que tanto o Transpan quanto o Lagoa, o metrô ligando Gávea à Barra da Tijuca, é apenas um factoide do prefeito César Maia. É algo para não acontecer. Até porque pensar-se em investimento em transporte de massa no Rio de Janeiro, é preciso ter uma capacidade de liderança no sentido de se articular com o governo do Estado e com o governo federal, no sentido de se viabilizar-se recursos para a implantação e para a construção desses modais de transporte. Coisa que a gente não vê no prefeito. O prefeito diz que vai fazer o Transpan com recurso próprio, que vai fazer o Lagoa Barra com recurso da iniciativa privada. Sem passar por um estudo de demanda, ninguém sabe quantos passageiros, quantas pessoas irão circular naquele eixo da Gávea até a Barra da Tijuca, que inclusive é questionável, porque a Gávea não tem condições de absorver uma demanda grande de pessoas para a integração com o metrô, não tem essa condição. E lá no Jardim Oceânico, do outro lado da Barra da Tijuca, é a mesma situação. Na verdade, esse metrô é para ligar nada a lugar nenhum. E não tem nenhuma serventia para a população da cidade do Rio de Janeiro no que se refere à melhoria das condições de circulação do nosso povo. Então, ficou aqui assim, uma preocupação muito grande sobre a seriedade do senhor César Maia no trato da infraestrutura para a cidade do Rio de Janeiro sediar os Jogos Pan-Americanos. Todos nós sabemos que a ampliação da autoestrada Lagoa Barra, enfim, a melhoria da Avenida Brasil, não são investimentos suficientes para atender a demanda que a cidade do Rio de Janeiro já apresenta nesse momento, né? Então, eu acho que essa mensagem, além dos aspectos aqui já levantados pelo vereador Rubens Andrade, pelo vereador Mário Del Rey, traz essa revelação da falta de preocupação do prefeito César Maia com a infraestrutura de nossa cidade, visando os Jogos Pan-Americanos de 2007. Se o prefeito enviar a mensagem do Transpan envolvendo a dívida ativa, eu já aviso que é inconstitucional, porque não pode haver a vinculação de receita a qualquer nível, a qualquer tipo de investimento no orçamento da cidade, né? Não pode haver isso. E o prefeito não pode vincular os recursos da dívida ativa para remunerar as empresas ou a empresa que se interessar pela implantação do Transpan em nossa cidade. Por outro lado, no caso do metrô ligando Gávea à Barra da Tijuca, é preciso saber exatamente o que Sua Excelência pensa em relação a isso. Vereador Cláudio Cavalcante, eu encerro aqui a minha intervenção assinalando isso, né? Falta seriedade ao chefe do Executivo. O Rio de Janeiro, administrado da forma como está sendo administrado, vai muito mal, tendo em vista a sua preparação para recepcionar os Jogos Pan-Americanos de 2007. Então, nesse sentido, fica aqui a nossa intervenção, espero que chegue ao prefeito César Maia e de que Sua Excelência, atenta a tudo que se fala aqui na casa, trate de uma forma mais séria, uma forma mais digna, os investimentos a serem realizados na cidade do Rio de Janeiro, que visem beneficiar não apenas uma parcela de nossa população, mas o conjunto da população carioca, que necessita de um sistema de transporte eficiente, confortável e seguro, que a beneficie no seu ir e vir, casa-trabalho, trabalho-casa. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
O próximo orador inscrito é o nobre vereador Pedro Porfírio. Senhor presidente deste trabalho, vereador Cláudio Cavalcante, senhoras e senhores vereadores, minhas amigas, meus amigos, funcionários da casa. O primeiro dia de trabalho deste ano de 2004 cabe a este vereador vir a esta tribuna com um objetivo claro de reafirmar alguns compromissos que têm marcado o nosso trabalho legislativo. Em primeiro lugar, gostaria de falar do meu compromisso com os taxistas explorados, beneficiados pela Lei 3123 de 2000 e que ainda padecem pendengas judiciais, ainda sofrem pressões, incertezas e que passam o dia inteiro na luta sem saber o que é o dia de amanhã, porque hoje nós estamos dependendo de um julgamento final do Supremo Tribunal Federal. Quem tinha liminar, quem não teve liminar extinta, está trabalhando. Mas pelo menos 406 taxistas que já tiveram liminares, que trabalhavam, que pagam prestações, estão prejudicados por causa de liminares extintas. Em segundo lugar, gostaria de reafirmar meu compromisso com os servidores públicos, vítimas da política neoliberal adotada pelo governo do presidente Luiz Inácio, que conseguiu, através de um rolo compressor, aprovar a chamada reforma da Previdência ao gosto dos fundos de pensão privados. Em terceiro lugar, a ordem que eu estou aqui relacionando não significa uma hierarquia. O meu compromisso com a comunidade do Jacarezinho e com as comunidades de Jacarepaguá, com as quais temos contatos permanentes há muitos anos e o ano inteiro. No caso do Jacarezinho, nós colocamos no orçamento o dinheiro necessário para a implantação da Vila Olímpica, recursos para o Centro Municipal de Saúde, recursos para trabalhos com a terceira idade, enfim, cumprimos o nosso dever de representantes legítimos da comunidade do Jacarezinho. No caso de Jacarepaguá, nós temos que registrar que já estão em andamento algumas obras, como a obra de desvio do Rio Grande na altura da comunidade Santa Efigênia, entre Santa Efigênia e a Cidade de Deus, uma obra no valor de R$10.333.000, resultado do nosso trabalho, da nossa luta. E também nós queremos reafirmar o nosso compromisso com a comunidade Nossa Senhora de Fátima, para a qual nós determinamos no orçamento os recursos necessários à desapropriação definitiva daquela comunidade. A obra do Rio São Francisco, que beneficia inclusive comunidades de classe média da freguesia. Enfim, em Jacarepaguá nós temos algumas coisas já em andamento. Gostaria de reafirmar meu compromisso com os trabalhadores e os homens da iniciativa, do comércio, da indústria, em relação à questão dos feriados. Continuo pensando, achando que é preciso ter muita responsabilidade quando a gente para a cidade por um feriado. Mas gostaria também
de lembrar algo muito sério, que é a situação da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, da empresa municipal de vigilância, a qual dedicamos todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa inteligência, contando com o apoio desta casa, com a solidariedade de quase todos os vereadores desta casa, em função da qual o artigo 30, inciso 7º da Lei Orgânica hoje determina que a Guarda Municipal tem que ser órgão da administração direta. Ao falar da Guarda Municipal, quero lamentar que o Poder Executivo continua resistindo a um clamor nacional de melhor utilização dos sistemas municipais de segurança a partir da Guarda Municipal, tal como consta da PEC, Proposta de Emenda Constitucional 534, já aprovada no Senado e em tramitação na Câmara Federal. E essa resistência tinha acarretado para os guardas, que estão contratados da EMV, dissabores diários, ao ponto de que só em Copacabana, a delegada Monique Vidal, por mais de uma vez, enquadrou guardas municipais no artigo 328 do Código Penal, usurpação de função, pelo trabalho que eles faziam lá na defesa da chamada ordem urbana. E não é só. A cada episódio, a cada confronto, o guarda é desautorizado. Ele é desautorizado pela sociedade, ele é desautorizado pelos objetos da sua ação e até pela própria cúpula da Guarda Municipal, que põe as pessoas na rua para trabalhos difíceis e nada fazem em defesa deles. Quero comunicar a esta casa que, embora a nossa emenda constitucional, a nossa emenda lei orgânica, a emenda 38, a emenda 16, tenha tido 38 votos dos senhores vereadores, o prefeito César Maia, através da Procuradoria-Geral do município, no mês de dezembro, entrou com ação de inconstitucionalidade. Não obteve a liminar que requereu. O desembargador Marlan Marinho, da 14ª Câmara Civil, não deu a liminar requerida, enviou o processo para a Câmara, a Procuradoria da Câmara já deu a resposta e o processo hoje está na Procuradoria-Geral do Estado, sem a consecução de liminar, porque seria inacreditável que se desse liminar quantos pressupostos básicos, são os pressupostos do fumus boniori, da fumaça do bom direito e do periculum morem, do perigo da demora, não estavam incluídos no processo, no pedido arguído pela Procuradoria. O prefeito tem 1 ano para cumprir a decisão desta casa e acabar com essa farsa que é ter uma guarda municipal como marca de fantasia. Porque a Guarda Municipal do Rio de Janeiro é uma marca de fantasia. O que existe aqui é uma empresa municipal de vigilância. A única empresa em 63 municípios do estado do Rio que tem guarda municipal. O único município que faz esse trabalho,
através de uma empresa que é uma companhia, uma empresa pública, é a cidade do Rio de Janeiro. E no Brasil inteiro, praticamente não existe empresa fazendo papel de guarda municipal. Guarda municipal é prerrogativa do agente público, do agente estatutário, porque a atividade que exerce é uma atividade de policiamento, é uma atividade de segurança pública e não pode, portanto, ser terceirizada, não pode ser delegada a quem não tem envolvimento com o Estatuto do Servidor Público. A primeira decisão do desembargador Marlon Marinho demonstrou cabalmente que nós estamos no caminho certo. A arguição da Procuradoria da Câmara Municipal, assinada pelo procurador Flávio Brito, a qual eu transcreverei amanhã nos anais desta casa, é muito clara. O que nós estamos é corrigindo uma situação de absoluta irregularidade, um mal de nascença. Nós queremos tão somente que a prefeitura entenda que não há base constitucional para manter essa ficção que é uma guarda gerenciada por uma empresa municipal de vigilância, aliás, objeto de ação do Ministério Público, que por um momento, inclusive, chegou a suspender as atividades de trânsito da guarda. Por outro momento, agora, no dia 2 de outubro, o procurador Antônio Vicente entrou com ação. Então, ao reafirmar esses compromissos, gostaria também de voltar a esta casa a cobrar o nosso código de ética. Gostaria de cobrar mais uma vez, porque aqui, toda vez que começa uma sessão legislativa, um vereador entra com um projeto, cria uma comissão, mas nada de código de ética. E ética é o que está faltando na política brasileira. Haja visto o escândalo que nós assistimos recentemente com a divulgação de fitas nas quais o presidente da Loterge tentava extorquir ou extorquia dinheiro de um banqueiro, de um bicheiro, não sei o que ele diz que ele é, para campanhas eleitorais, dizendo eles serem da senhora Benedita da Silva, da governadora Rosinha e do governador e do candidato Geraldo Magela. A opinião pública está perplexa com a divulgação dessas fitas. Mas tais acontecimentos hoje não me surpreendem, porque já no dia 2 de julho de 2003, a revista Isto É havia falado a respeito das traquinagens do senhor Valdomiro Diniz, que era assumidamente o segundo homem da Casa Civil da Presidência da República e o advogado dos bingos, dos bicheiros, da contravenção e de outras coisas mais. Então, a ética é fundamental. E é fundamental que esta casa se posicione no sentido de que se proceda a mais ampla investigação de toda a situação criada a partir da revelação do comportamento do senhor Valdomiro Diniz. Eu tenho certeza que não há condições políticas, não há condições morais, não há condições éticas, por exemplo, para que o governo federal, para que a bancada do PT impeça a constituição de uma CPI. Ou então eu vou achar que o PT só acredita em CPI nos olhos dos outros. CPI nos olhos dos outros é bom. CPI que pode atingir o seu governo, não. Precisamos nos posicionar enquanto Câmara Municipal, apoiando a instalação
da CPI para apurar em toda a profundidade a atuação dessa figura ambígua e anfíbia, que é esse Valdomiro Diniz, que serviu ao mesmo tempo ao governo do PT e ao governo do Garotinho, que nunca mudou, que servia tinha simpatia de segmentos evangélicos, que tinha simpatia de todo mundo, mas que, na verdade, era, como mostrou a fita, um profissional de tomar dinheiro. E se aquela fita, e se aquele Carlinhos Cachoeira gravou aquela fita, foi porque já sabia que ia ser extorquido, porque já sabia que era prática do senhor Valdomiro Diniz tomar dinheiro através da Lotérgia, aliás, um órgão mais disputado do que qualquer Secretaria de Estado. Então, eu queria que esta casa, na volta dos seus trabalhos, aprovasse junto uma moção pedindo a investigação total e absoluta, a nível federal e a nível estadual, porque com o que aconteceu, o PT tem a obrigação de facilitar as investigações, porque há no PT muita gente honrada, há no PT muita gente honesta, há no PT muitas pessoas que merecem o nosso respeito. Mas se não abrirem a CPI, se não houver investigação, toda a responsabilidade cairá, inclusive sobre as pessoas honestas do PT. É preciso, mais do que nunca, que se faça a investigação, que se apure, que se levante e que se ponha na cadeia o senhor Valdomiro Diniz, assim como estão na cadeia os homens do propinoduto, graças à ação do Ministério Público e do juiz Manfredo Lisboa. Muito obrigado, senhor presidente, e espero que nós possamos, este ano, ter um ano profícuo, um ano que seja digno da confiança que os eleitores depositaram em cada um de nós. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Cláudio Cavalcante, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu aproveito a oportunidade, neste primeiro dia de trabalhos legislativos do último semestre de exercício dos nossos mandatos, primeiro para já fazer uma lamentação, que vários oradores que me precedeu louvou e aqui que este final de mandato seja profícuo em relação à nossa produção legislativa. Então, até agora, a tribuna foi ocupada. Agora parece que a tribuna é ocupada e depois significa desocupação de um lugar no plenário, porque o plenário está quase que totalmente vazio. Então, eu vou fazer questão de citar o vereador Ricardo Maranhão, o vereador Rubem Andrade, a vereadora Rosa Fernandes, a vereadora Leila do Flamengo, a vereadora Lucinha, o vereador Wagner Siqueira, o vereador Rubem Andrade. Perdão, o Rubem Andrade já falei, o vereador Mário Del Rey. Então, com o vereador que preside os trabalhos
Cláudio Cavalcante. Quer dizer, então no primeiro dia, chegar aqui, fazer discursos e louvar e aí acabou. Quer dizer, faz o discurso, ocupa a tribuna e desocupa-se, né, o lugar do plenário. Começamos mal. Né? Isso é bom para ficar registrado. Eu ocupo a tribuna pelo seguinte: o ano passado, já no final aí dos trabalhos, e como sempre a gente já é sabedor de que há determinados procedimentos não muito elogiáveis adotados na conduta aqui dentro da casa, pela maioria dos seus membros, e que aprovam determinadas matérias que realmente vêm no sentido de prejudicar a vida da cidade, a vida na cidade. E eu estou falando exatamente de um projeto que foi aprovado aqui, exatamente sobre a regularização. Projeto que tratava da regularização onerosa. Ora, eu, como presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, procurei dar a esta matéria o tratamento que deveria ser dado por todas as matérias, por todas as comissões que têm a ver com a matéria que está em tramitação, quando aquilo realmente significa que é uma coisa importante para a vida da cidade. Não é? Então, nós fizemos audiências públicas, inclusive com a participação do secretário de Urbanismo nesta casa, que expôs a sua opinião, representante do Ministério Público, representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e também com a representação que participou de uma advogada que já foi, inclusive, chefe da Procuradoria-Geral do município, doutora Sônia Rabelo. Pois bem, a conclusão da audiência pública é que realmente esta matéria, ela não atendia aos interesses da população carioca. Mas aqui na casa é habitual fazer ouvido de mercador, inclusive para as conclusões de um trabalho sério que se desenvolve. Determinados vereadores fazem esse tipo de trabalho sério aqui, desenvolve, chega através do seu trabalho de uma ação do legislativo a uma conclusão e se faz ouvido de mercador. Se faz ouvido de mercador tanto o executivo como a maioria dos membros da casa. Bom, regularização onerosa foi aprovada. Só que o Ministério Público foi provocado e o Ministério Público recomendou ao Executivo vetar. E o Executivo vetou. Inclusive, o Ministério Público também enviou à presidência da Casa exatamente a notificação de que ele recomendava o veto, teria que ser vetado, porque não leva em consideração uma série de exigências contidas no plano diretor, contidas no Estatuto da Cidade, não leva em consideração. Bom, então uma série de considerandos, depois dos considerandos, então o Ministério Público resolveu recomendar ao Executivo veto. E aqui, na Câmara Municipal, recomendar, através da presidência da Casa, exatamente que notificasse cada vereador da decisão do Ministério Público, nobre vereador Mário Del Rey. Notificasse a cada vereador. Esta notificação não foi feita, nenhum vereador recebeu.
Pode até se alegar amanhã que é porque nós estávamos em recesso. Mas eu, pelo menos, vim aqui, não é, com frequência. Então, isto daqui é uma coisa séria. Veja bem, quer dizer, a sociedade se pronuncia, a sociedade fala e a sua voz não é nem ouvida, ou se é ouvida, não é considerada pelo executivo. Então, a casa aqui também adota o mesmo tipo de procedimento. Quer dizer, quando há uma série de justificativas apresentadas para que não se aprove determinada matéria, porque ela contraria interesses da cidade, esta casa faz ouvido de mercador. E hoje, por exemplo, não só nós, mas a sociedade, os movimentos sociais devidamente organizados, já se municiam e provocam o Ministério Público. O Ministério Público começa a dar resposta, porque o Ministério Público existe exatamente para isto, advogar em defesa dos interesses da população. Então, esta casa, eu subi a esta tribuna exatamente para dizer que o Ministério Público notificou a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, através de sua presidência, que tinha recomendado ao senhor prefeito da cidade vetar esta matéria, e o prefeito vetou, mas ao mesmo tempo que enviasse essa recomendação, cópia para cada um dos vereadores aqui. Isto pelo seguinte, porque inclusive tem um parecer que a presidência da casa encaminhou à Procuradoria-Geral da Câmara de Vereadores, um parecer contrário ao veto. Agora, um parecer totalmente equivocado, inclusive que mostra despreparo dos procuradores da casa, porque ele trabalha o tempo todo com outorga onerosa, que é prevista como instrumento no Estatuto da Cidade. Ele confunde outorga com regularização onerosa, que são coisas totalmente distintas. Então, isso daqui eu também faço questão de colocar, porque vou procurar o procurador que fez o parecer, tem não sei quantas páginas publicadas no DCM, vou procurar, né? O parecer foi publicado no DCM do dia 26 de janeiro de 2004, uma segunda-feira. Então, eu vou procurar e conversar com ele exatamente para buscar esclarecer a respeito deste assunto, desta matéria, não é? E até eu vou adotar o seguinte, quando eu vou levar a recomendação, porque a recomendação nós não temos, vamos pedir, mas porque nós ligamos para o Ministério para saber como é que estava aí, então um procurador, aliás, o nome do procurador é até Carlos Frederico, então ele falou, procurador lá do Ministério Público, Carlos Frederico, então nos informou que deste procedimento adotado pelo Ministério em relação à mesa diretora. Então, eu acho que isto é importante, ser inclusive a recomendação ser atendida pela presidência da mesa e que encaminha cada vereador exatamente todo o teor da decisão do Ministério Público sobre esta matéria. E aguardo, pelo menos daqui para frente, quando eu fizer uma audiência, eu pelo menos for o autor de uma audiência pública, presidir uma audiência pública nesta casa, eu vou fazer uma solicitação para que a Procuradoria da Câmara Municipal esteja presente e assista os trabalhos. É uma forma até, é uma contribuição que nós vereadores estamos dando, porque cria a oportunidade e a possibilidade de conhecer a matéria e não fazer um parecer de maneira totalmente equivocada, porque aí começa, um trabalho que deslustra, né, pelo menos a importância que nós entendemos ter a Procuradoria Geral da Câmara Municipal de nossa cidade.
Eram estas, senhor presidente, as considerações que eu gostaria de fazer e espero que a presidência, né, da mesa diretora realmente faça chegar às mãos de cada vereador aquilo que foi indicado pelo Ministério Público. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, antes de encerrar a presente sessão, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas e, em cumprimento ao artigo 62 do Regimento Interno, que determina que a constituição das comissões permanentes far-se-á na primeira semana da sessão legislativa, deixará de designar ordem do dia, ficando este tempo destinado a esta finalidade, e solicita às lideranças intensificação dos contatos nos termos do artigo 59 do Regimento Interno, de forma a encaminharem à mesa a constituição das comissões permanentes. Está encerrada a sessão.